Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Vocês estão conseguindo acessar a aula pelo ID ou só pelo link que eu mando para vocês? Eu acesso pelo ID. Pelo ID também. É que eu vou criar a minha sala. Às vezes eu uso o link, às vezes eu uso o ID. Tá. Não, é só para saber se o ID está funcionando, porque eu estava com outra turma e a gente resolveu separar por turmas. A sala de vocês se mantém sempre a mesma e o que muda é os professores. E aí, às vezes, não passava o ID certinho, mas já está certo. Se o primeiro conseguir entrar, acessar pelo ID, tá tranquilo. Hã?
Certo? Vamos começar a aula então, pessoal. Boa noite para todo mundo, quem chegou um pouquinho depois, tá? Boa noite, Agora eu boa vou noite. aceitando o pessoal aí conforme vai entrando. Vou espelhar a minha tela para vocês aqui. Nós seguimos na apostila, deixa eu ver se foi. Nós seguimos naquela apostila que a gente estava tendo aula ontem, tá? Vou deixar para mandar para vocês depois junto, para ficar tudo um único arquivo PDF, não ficar separado as aulas em si, tá? Então, quando a gente terminar de usar essa apostila aqui, eu fragmento ela em PDF e mando para vocês completinho, tá? Entrou o Rogério, peraí. Feito. Falamos então um pouquinho de material, né? Introdução, onde são mais usados, algumas aplicações de cada tipo de material. Vimos as grandes classes, né? Metais, polímeros, cerâmicas, compósitos que estão crescendo no mercado, tá? Agora a gente vai entrar em metais. A gente vai falar da estrutura atômica dos materiais, tá? É a estrutura atômica que fornece algumas características mecânicas do material. Então, por isso que é interessante a gente ver um pouquinho sobre elas, tá? Então, vamos lá. Como já foi mencionado, né? Os átomos se agrupam através de ligações químicas. É isso que dá as características dos materiais. Mas eles se agrupam de qualquer forma? Não. A natureza, então, reservou alguma maneira própria para se agruparem? Sim, existem arranjos pré-definidos, né? E cada material vai se enquadrar em um tipo desses arranjos. Na maioria dos casos, os átomos não estão agrupados de qualquer jeito. Eles se agrupam segundo uma regra que a natureza impõe a cada tipo de material. O modo como os átomos estão sendo agrupados dentro do material é chamado de estrutura atômica dos materiais, tá? Ou arranjos atômicos. Arranjo atômico é mais comum. Deixa eu aceitar o colega aqui, o Antônio. Vocês recebem os convites na tela aí também ou não? Fica só no PDF? Não, para nós não aparece nada. Ah, tá. Tem algumas coisas que são diferentes aqui. Às vezes eu dou uma parada, tá? Principalmente quando entra alguém, porque aparece o convite para mim na frente do texto, tá? Então é isso. A importância, então, da estrutura atômica desses materiais deve-se ao fato que eles influenciam marcadamente nas propriedades dos materiais, tá? Ou seja, quão resistentes, duros, maleáveis são de acordo com os arranjos atômicos. Cadê meu mouse? Esse agrupamento pode ser ordenado ou aleatório. Entende-se por agrupamento ordenado, tá? Aqueles materiais que possuem os átomos em posições bem definidas. Cada um tem a sua posição lá no arranjo, não se modifica. Toda vez que eu modifico esse tipo de arranjo, eu ou retiro ou acrescento características diferentes nas minhas substâncias, nos meus materiais, tá? Por exemplo, átomos enfileirados, um atrás do outro, né? São um tipo de arranjo. Podemos fazer uma analogia com uma caixa de ovos, tá? Os átomos, seriam nesse caso os ovos, nesse tipo de caixa, cada átomo tem uma posição pré-definida, tá? Na natureza, existem milhares de modelos diferentes desses arranjos. Ou seja, os átomos podem se arranjar ou de forma ordenada ou de forma bagunçada, que é o que a gente chama de aleatório. Esse tipo de arranjos, diferentes tipos de arranjos, são denominados estruturas cristalinas, tá? E são muito estudadas nos campos lá dos materiais. Por quê? Como é que se cria um novo metal? O metal ele é criado a partir de um novo arranjo, senão não seria possível, né, o desenvolvimento de novos materiais. Mas hoje nós temos nos metais muitas ligas. Sim, temos muitas ligas, mas conforme eu adiciono, deixa eu
Aceitar o colega Alexandre. Eu adiciono algumas substâncias, alguns elementos, né? Cada elemento tem um átomo de um tamanho, de uma característica. Dependendo de como é esse átomo, ele vai entrar naquele arranjo que já existe e vai se agrupar de uma determinada forma. A figura, então, abaixo aqui, mostra diferentes, né, exemplos de estruturas cristalinas. Nesse caso, temos diferentes estruturas para materiais que são compostos única e exclusivamente de um mesmo átomo, tá? São aqueles materiais puros, tem só um elemento químico no material, só para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. No exemplo A, ali temos uma estrutura cristalina possível para o átomo de carbono, tá? Então, os átomos de carbono podem se organizar de maneiras diferentes. Pode ser a mesma substância, mas dependendo de como ela vai se organizar ou não, vai mudar as características. Ele pode ser hexagonal, ele pode ser cúbica e ele pode ser fulereno. No caso A ali, que é um formato hexagonal, temos o átomo de carbono com estrutura cristalina na forma de um hexágono. Então, esse material, ele é o grafite, né? O grafite é feito apenas de carbono com um determinado arranjo atômico. Essa estrutura cristalina, então, confere a propriedade lubrificante de sólido, né? Tem como maior parte dos lubrificantes líquidos ou graxas, né? Mas tem alguns lubrificantes sólidos, como, por exemplo, o grafite. Quando que eu uso um lubrificante líquido e um lubrificante sólido, né? Depende de onde eu vou empregar. Normalmente, quando eu tenho altíssimas temperaturas, é interessante eu usar um lubrificante sólido. Por quê? Os líquidos, as graxas, tendem a perder as suas propriedades de lubrificação quando submetidos a altíssimas temperaturas, né? Em geral, ela perde a densidade. Ela tem uma alta densidade, né? Então, é um líquido viscoso, grosso, e ele vai aquecendo e ele vai ficando fino, ele vai perdendo essa densidade. Quando eu trabalho com altas temperaturas, é interessante eu trabalhar com lubrificantes sólidos, então, que não vão sofrer tanta modificação devido à temperatura. Já as ligações entre os hexágonos são mais fracas e se rompem, né, com maior facilidade. No caso B, que eu tenho uma cúbica, o carbono está agrupado na estrutura cristalina do diamante. Isso lhe confere dureza extraordinária do metal. Tá? É aquilo que eu comentei com vocês. Esses dois tipos de ligação têm o mesmo elemento, só que a primeira aqui, a letra A, esse tipo de ligação forma, deixa eu anotar o colega, Gerry Lopes. Esse tipo de ligação, né, são ligações fracas, ainda que seja com o mesmo elemento, gera então o grafite, um elemento lubrificante, mas com pouca dureza. Mesmo elemento, o carbono, só que com uma ligação diferente, essa ligação cúbica que tem como característica, né, da dureza do material, gera o diamante, extremamente duro. No caso do C, então a figura C, temos o carbono arranjado em forma praticamente de uma bola. Ou mais conhecida como fulereno. Os metais, em geral, apresentam estruturas cristalinas. 90% dos metais têm algum tipo de estrutura cristalina. O ferro, por exemplo, apresenta estrutura cristalina cúbica, assim como o alumínio e o cobre. Esse aqui é um tipo de ligação, né? Um desenho esquemático de uma estrutura amorfa. O que são estruturas amorfas? Aquelas que não têm arranjo organizado pré-definido, né? Não tem, ela não se repete no decorrer do corpo ali do elemento.
elas são de forma aleatória. Eu tenho, nesse caso aqui, átomos de silício e átomos de oxigênio. Eu não consigo observar uma igualdade, uma sequência ali. Ela é de forma aleatória. Nesse tipo de agrupamento aleatório, os átomos não têm uma posição pré-definida. Seria como levar, né, os átomos todos bagunçados. Cada átomo se acomoda de uma maneira que melhor lhe convém, né? Os átomos têm facilidade de associação entre substâncias. Tem algumas substâncias que têm facilidade de se ligar e outras dificuldade. Essas estruturas que não têm uma estrutura pré-definida são chamadas de estruturas amorfas. Em geral, os materiais cerâmicos, na forma de vidro, por exemplo, possuem estruturas amorfas. A próxima figura, então, vai mostrar o exemplo de uma estrutura amorfa. Nesse caso, apesar de ter uma organização e curta distância, os átomos dos compósitos se encontram desorganizados, tá? Por exemplo, esse aqui, ele parece estar organizado, né? Mas ele não tem uma sequência dimensional. O que é isso? Os metais, tá? Se a gente separar uma estrutura atômica, vai ter um tipo de quadradinho, tá? Bem pequeno, é uma ligação de átomo. Essa ligação, ela vai se dispersar, né, de forma infinita, até acabar o material. Todo material, se eu visualizar com o microscópio, eu vou enxergar aquela estrutura. Vai ser uma estrutura ligada na outra. As cúbicas, por exemplo, tem o formato de um cubo. Seria como se eu juntasse vários dados, um colados no outro. Então, é uma figura que se repete, né? As amorfas não, elas são de forma aleatória, eu não consigo ver uma sequência. Existem ainda, né, um grupo intermediário, que são chamados de estrutura molecular. Nessa estrutura, os átomos possuem definições, mas não é uma estrutura rígida, né? Possuem arranjos pré-definidos, mas não de forma rígida. Normalmente, as estruturas que são longas, elas não conseguem ser rígidas, elas são suscetíveis à flexibilização. Vamos falar da estrutura cristalina do ferro puro. Por que a gente estuda o ferro puro? Tá? Porque o ferro é a base de vários metais, né? Eu tenho os ferrosos, não ferrosos. Depois eu vou ver toda a classificação dos metais. Todos os tipos de metais, né, que existem, não todos, mas os principais, né? E como identificar cada um deles. As propriedades mecânicas dos materiais ferrosos, então, aqueles que têm como maior composição o ferro, tá? Isso a gente viu na aula passada. Materiais ferrosos são aqueles que têm como maior parte da composição ferro. Pode ter outras substâncias, pode ter cobre, pode ter níquel, pode ter outras coisas, mas a maior parte é ferro. Os não ferrosos são aqueles que até contêm ferro. Só que o ferro não é a maior parte da composição. É outro elemento que tem como maioria ali na composição. Tá? Isso tem que ficar claro. Os ferros ferrosos e não ferrosos. O ferro, né, no estado líquido, a uma temperatura mais ou menos, o ferro puro, tá, gente? Quando a gente fala de ferro aqui, é ferro puro. Ele atinge o estado líquido, ele se liquefaz a mais ou menos 1534 graus. Tá? Temperatura está sempre relacionado com pressão. Né? Todas as temperaturas que a gente vai ver aqui é na pressão atmosférica. O que isso quer dizer? É como se a gente fosse derreter o ferro, né, em um compartimento aberto. Né? Áudio? Foi. Em um compartimento aberto, né? Como se estivesse pegando pressão atmosférica. Como temperatura está sempre ligado à pressão, às vezes é muito difícil chegar a temperaturas altíssimas. Tem alguns metais que vão fundir, liquefazer a temperaturas muito altas. É difícil de chegar nessas temperaturas. Então, uma das opções é fazer essa fundição em um lugar, né, isolado e trabalhar com a pressão. Um lugar hermeticamente fechado, né? E eu vou subir a pressão. Por quê? O ferro, quando submetido, né, num ambiente de maior pressão,
ele vai fundir numa temperatura menor. Então, eu não tenho a necessidade de chegar a temperaturas tão altas, tá? Por exemplo, a água, que é a mais simples. Se eu perguntar, a que temperatura a água ferve, tá? Que é o ponto de evaporação. A 100 graus Celsius, vão me dizer. Ela ferve a 100 graus Celsius quando está a pressão atmosférica. Ou seja, enchi a minha panela de água ali, botei no fogo, vai ferver. Se eu tenho outra pressão, essa temperatura não é compatível. Por exemplo, um país alto, o Chile. O Chile é um país que não está no nível do mar como nós, tá? Então lá a pressão é menor, né? Quanto maior a altitude do país, menor é a pressão, tá? Lá tem uma pressão menor, então a temperatura também vai ser menor. Então, se aqui a água ferve a 100 graus Celsius, lá a água pode ferver a 97, 98 graus Celsius, né? Mas é uma diferença muito pequena de temperatura. Muito pequena de temperatura, porque a pressão, né, que eu estou variando também é pequena, né? Não tem como o indivíduo morar aqui, ir para lá e explodir, né? A variação de pressão é pequena, a de temperatura também é pequena. Só que eu posso fazer em um ambiente ter uma grande variação de pressão. Então, eu consigo trabalhar também, tá, com a temperatura. Aumentando a pressão do ambiente, eu consigo não ter a necessidade de trabalhar com temperaturas tão altas. O ferro, né, no estado líquido, liquefaz, então, naquela temperatura ali de 1534 graus Celsius, não apresenta uma disposição regular dos átomos. Ou seja, o ferro, quando está no estado líquido, ele não tem uma estrutura atômica pré-definida, tá? É um emaranhado de átomos. O ferro vai começar a se cristalizar. O que é cristalizar? É formar o arranjo atômico cúbico dele, dependendo da disposição, né? Como os átomos se distribuem em determinada temperatura. Pode-se designá-la pelas letras do alfabeto grego, alfa, gama e delta. O que é isso, gente? Por que a gente trabalha com a temperatura, fala em temperatura, né, quando eu estou estudando tecnologia dos materiais? É só para vocês entenderem que o ferro, quando é líquido, ele é uma estrutura amorfa, tá? Ele não tem um arranjo pré-definido. Conforme ele vai resfriando, ele vai solidificando, ele vai criando um arranjo pré-definido, vai virando um ferro sólido, rígido, tá? Só que a temperatura e a velocidade de resfriamento, tá, causam características específicas no ferro. Se eu faço um resfriamento natural, né, deixei o meu ferro no estado líquido e deixei ele esfriar, ele vai solidificar. Eu vou ter um tipo de característica. Se eu fizer esse resfriamento rápido, ou seja, está lá líquido, um meio de resfriar o ferro líquido rápido é botando ou dentro da água ou dentro do óleo. Se eu fizer esse resfriamento rápido, o mesmo ferro vai ter características, propriedades mecânicas diferentes, tá? Foi a partir desses conceitos, né, que a temperatura e o tempo de resfriamento, né, o tempo de aquecimento não faz diferença. O que é isso? Eu botei o meu ferro lá, eu quero transformar ele em líquido. Se eu tiver um forno médio e levar 3 horas, ou tiver um forno muito forte e levar 1 hora, não faz diferença, tá? O aquecimento não faz diferença, porque quando ele aquece, ele perde o arranjo atômico e fica bagunçado. O que faz diferença é o resfriamento, tá? O tempo que leva esse resfriamento e como ele é feito. Daí que surgiu os tratamentos térmicos, né? Existem vários tipos de tratamentos térmicos no mercado, né? O que diferencia um de outro? Claro, né, que falando de forma tecnológica, tem uns que vai precisar de algum equipamento, outros vão precisar de estruturas diferentes, tá? Mas todos os tipos de tratamento térmico nada mais são que algum meio, né, algum jeito de fazer esse resfriamento.
tem alguns que são rápidos. Deixa eu aceitar o colega aí, peraí. Acho que o colega caiu. Vai, aqui, ó. Guimarães, foi. Tá. Tem alguns meios que eu faço resfriamento rápido, como, por exemplo, a têmpera, né? Isso agrega características no meu metal, algumas características específicas. Às vezes, eu faço resfriamento lento. O que é o resfriamento lento? Em vez de eu aquecer lá o meu metal, tirei ele do forno e deixei ele resfriar ao natural, eu deixo ele dentro do forno e desligo o forno. Dentro do forno, o forno vai demorar para resfriar e o meu metal, consecutivamente, também vai demorar para resfriar, tá? Esse é um outro tipo de tratamento térmico. Vai gerar no metal lá outras características, tá? É por isso que a gente vê essa parte mais teórica, porque logo adiante a gente vai falar dos tratamentos, do processo de tratamento térmico em si, todos os tipos, como é que funciona, tá? E aí a gente precisa ter esse entendimento de por que a temperatura faz diferença, por que faz diferença se eu resfriar rápido ou resfriar lento. Faz total diferença justamente por causa dos arranjos atômicos, tá? Gente, qualquer dúvida que não ficou entendido, qualquer coisa, vocês vão me chamando, tá? Sintam-se à vontade. Acredito que nessa parte não vai gerar muitas dúvidas, porque é um pouquinho mais teórico e tal, mas se sintam à vontade. Garanto que lá nos processos de tratamento térmico vai ser mais bacana, o pessoal vai interagir mais um pouquinho. O que é o ferro alfa, tá? Nós vimos aqui, ó, existem 3 tipos de ferro, alfa, gama e delta, tá? Então, eu tenho o ferro inicialmente líquido. Fundi o meu ferro. Depois que eu resfrio ele tem 3 possibilidades. Ele pode se tornar um ferro alfa, um ferro gama e um ferro beta, tá? Vai depender de como eu fiz esse resfriamento. É as 3 possibilidades que ele pode virar. Como já dito, então, o ferro pode se apresentar na natureza como 3 estruturas cristalinas, alfa, gama e delta. Dependendo da temperatura em que se encontra, o ferro se apresenta com uma estrutura alfa. O que é uma estrutura alfa? É um ferro e a gente chama de ferro alfa justamente os ferros que têm essa característica de alfa, tá? Desde as temperaturas criogênicas até temperaturas de 912 graus, tá? Então, todo ferro que está a uma temperatura muito baixa, até 912 graus, ele se encontra numa estrutura ferro alfa. Frequentemente também conhecido como ferro CCC, a gente vai ver por quê, tá? Que é cúbico de corpo centrado. Ou ferrita. Talvez esses nomes vocês comecem a identificar mais. O pessoal às vezes não fala só o tipo de aço, fala ferro ferrita, aço austanítico, tá? É daí que vão surgindo esses nomes. A forma dessa estrutura, né, quando ele é ferro alfa, se chama cúbica de corpo centrado, tá? Ou ferro CCC, também chamado. Isto porque os átomos se arranjam na forma de um cubo, é por isso que levou um nome, tá? Na estrutura CCC, átomos de ferro se posicionam nos vértices do cubo, tendo um átomo adicional no centro do cubo, tá? Essa aqui é uma figura de um átomo de um arranjo CCC, tá? Olhem essa primeira figura. Então, todos os ferros alfas ou ferro ferrita ou ferro CCC, que é o mesmo tipo de ferro, tem esse tipo de estrutura aqui, ó, a letra A. Então, são como tivesse cantinhos de outros cubos, né? Sempre os átomos vão ser redondos. Então, é como se tivesse 8 cantinhos, 4 em cima, 4 embaixo e um átomo no meio, tá? Essa é a figura principal. Depois, ela se repete inúmeras vezes até o final do material. Tá? Aqui ó, a gente tem um exemplo. O cubo, esse da letra A, é essa primeira parte aqui. Depois que eu tenho outro cubo, encaixa, 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 vai formando uma figura perfeita.
tá? Que só se repete. Como os metais têm como características arranjos pré-definidos que se repetem, não tem por que a gente estudar um espaço enorme com milhares de figuras. A gente vai separar um cubo só, ver como é que ele se comporta e o resto é tudo igual. Então, esse aqui, tá? Cúbico de corpo centrado é o ferro alfa. A rede cristalina pode ser definida como constituída de muitas moléculas cúbicas, né? Uma repetição desse cubo ou células unitárias, tá? Esse cubinho, quando a gente pega o material e tenta fazer a representação de um único cubo, né, que vai se repetir, a gente chama esse cubo de célula unitária, como se fosse o padrão e o resto se repete, tá? A dimensão característica desse arranjo é o comprimento da aresta do cubo, também chamado de parâmetro de rede, tá? Alguns metais são estudados pelo parâmetro de rede, isso a gente vai ver mais adiante. Observando, então, a célula unitária da estrutura CCC, ou seja, aquele cubozinho ali, desse tipo de estrutura, podemos contar quantos átomos estariam dentro da célula. Cada átomo do vértice ali corresponde a 1/8, né, de um átomo. O que ele quer dizer com isso? Esse vérticezinho aqui, ó, esse canto, é como se fosse 1/8, né, uma partezinha de um cubo. Temos também o átomo ali do centro, tá? Como temos 8 vértices, então teremos 8 vezes 1/8 do átomo. É como se a gente fizesse o quê? Pegasse este cantinho, somasse com esse, somasse com esse, somasse com esse, somasse todos esses pedacinhos que estão fracionados, juntos eles vão formar um átomo. Mais esse átomo que está inteiro no meio, no total eu tenho 2 átomos. Eu sempre estudo quantos eu tenho no total. Então, eu pego ali as minhas partes juntos, desses 8 eu consegui formar um inteiro. Mais o do meio eu tenho 2. Opa, voltou aqui. Observe, né, então, que os átomos não ocupam todos os espaços possíveis. Seriam como empilhar, né, bolinhas dentro de uma caixa. Restariam ainda espaços vazios, tá? É isso que a gente estuda, os espaços vazios. Quando um átomo tem mais espaços vazios, mais flexível ele é, tá? Nos materiais é a mesma coisa. Numa rede cristalina perfeita, então, os átomos ocupam todo o espaço possível. Logo, não há espaço vazio, tá? Para ocupar esse espaço, é necessário que o átomo seja de um tamanho, né, destes espaços entre os átomos de ferro. Existem átomos que podem ocupar estes espaços, mas isso é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? Fazendo o cálculo, então, do cubo ocupado pelos átomos, chegaríamos num valor, tá? Que é o fator de empacotamento. Esse que é um dado importante quando a gente faz a seleção de um ferro, de qualquer elemento, o fator de empacotamento. Quanto maior, tá? O fator de empacotamento, mais rígido é o meu aço. Por que disso? Vamos tentar entender só pela figura aqui, ó, tá? Imagine que a gente tenha uma caixa, tá, gente? Uma caixa. Tá, uma caixa de sapato, tá? Aí eu boto lá dentro dessa minha caixa de sapato várias bolinhas pequenas, tá? Vocês concordam comigo que não vão ficar espaços vazios entre essas bolinhas? Vai ficar alguns espaços vazios. Vai ficar. Tá? Mas espaços muito pequenininhos, né? Se eu somar todos esses espaços, vou ter uma quantidade de espaço vazio. Então, por exemplo, se eu tiver várias bolinhas pequenas dentro da minha caixa, vou somar todos os espaços vazios e vou dizer, ó, dessa caixa aqui, 70% está ocupada, tá? E 30%, na verdade, são esses espaços vazios, tá? Pego a mesma caixa. Se eu pegar a mesma caixa, em vez de botar várias bolinhas pequenas, eu botar 3 bolas grandes, não vai
ficar espaços vazios maiores? Vai. Eu não posso deformar a minha caixa, eu só tenho que conseguir fechar. Vai ficar espaços vazios maiores. Aí, se eu for pensar na mesma função ali do fator de empacotamento, tá? Quando eu tenho bolas maiores, que são os átomos, né, dentro de um cubo, vai ficar grandes áreas de espaço vazio. Então, provavelmente, nesse segundo exemplo, eu teria 50%, né, de ocupação e os outros 50% são espaços vazios. Então, é isso que eu tenho dentro do metal. Alguns arranjos, normalmente, quando os átomos são bem pequenininhos, eu vou ter poucos espaços vazios. Quando eu tenho os átomos grandes, eu tenho muito espaços vazios, tá? Mas o que isso interfere no metal? Diretamente na dureza e na flexibilidade. Deixa eu dar o mesmo exemplo. Se eu botar, tá, várias bolinhas pequenas dentro de um saco e amarrar, provavelmente vocês não vão conseguir ter muito movimento, porque ele tá bem cheio, tá? Se eu botar as mesmas 3 bolas dentro de um saco, a flexibilidade vai ser maior, porque eu tenho muito espaço vazio. Se eles estão bem agrupadinhos, não tem espaço para se mexer. Eu não vou conseguir fazer nenhuma força que eles se mexam. Se ele tem muito espaço entre si, eles têm como se mover, né, entre si, e por isso que indica diretamente na flexibilidade. Quanto maior o volume de espaços vazios, mais flexível é o meu elemento. Quanto menos espaço vazio, mais rígido, tá? Por isso que às vezes eu tenho adição de elementos em algumas ligas, tá? Tenho o meu metal lá puro. Botei então vários átomos arranjados lá. Eu faço alguns elementos quando eu quero aumentar a dureza do meu material. Normalmente eu boto elementos químicos que tenham átomos bem pequenininhos. Por quê? Esses átomos vão ocupar os espaços vazios e vão deixar o meu elemento mais rígido. Deixa eu aceitar o colega aqui. Ficou mais ou menos entendido essa ideia do porquê que os átomos, quando tem muito valor, tem uma área não ocupada, são mais flexíveis, e quando eles estão apertadinhos, eles são mais rígidos? Bom, professor, vamos ver então. É mais ou menos assim, ó. Quanto mais espaço tiver entre os átomos, mais maleável ele tem. Ele é. Quanto menos espaço tiver, mais rígido ele é, mais duro, maior a dureza dele. E o alfa, então, o alfa é o mais rígido que tem ou é o mais maleável? É mais ou menos o mesmo termo, mais ou menos o meio termo ali. A gente vai ver o fator de empacotamento dos 3 tipos. A gente vai ver os outros 2 agora. Mas a ideia é bem essa, tá? É como se estivesse numa sala de aula. Tem uma sala de aula com 10 alunos, eu tenho bastante espaço. Então, a gente consegue se mexer dentro daquela sala de aula. Se na mesma sala de aula eu botar 60 alunos, né? É que nem os átomos, não vão ser iguais. Os átomos de carbono vão ter um tamanho, né? Então, a Natália lá tem um tamanho. Os átomos de níquel têm outro tamanho, né? Então, deixa eu ver ali, o Andy tem outro tamanho. Se a gente encher essa sala de gente, a gente não vai conseguir se mexer entre si. Então, vai se tornar mais rígido, tá? Às vezes, na seleção do material, a gente usa o fator de empacotamento. Claro que a gente não calcula o fator de empacotamento, mas a gente precisa entender o que é isso, tá? É em função do arranjo atômico, mas nada mais é que entender que alguns metais têm espaços, claro que a olho nu a gente não enxerga, né? Mas alguns metais têm mais espaços vazios dentro dele do que outro. É isso que gera a característica de alguns metais serem mais maleáveis e outros menos. Se não tivesse isso, eles seriam todos iguais, existiria apenas um tipo. Vimos, então, o CCC. Vamos falar do ferro gama, tá? Possui uma estrutura cristalina diferente do alfa. A estrutura cristalina do ferro
gama, ela é chamada de CFC, tá? Que é cúbica de face centrada. Reparem ali, ó. Visto dessa explicação, então, olhem essa primeira figura. Em vez de ter um átomo lá dentro, ele tem 4 pedaços de átomos ali. Não tem um lá dentro, tem vários nas faces do meu cubo. Palpites. Temos aqui esse átomo, né? Essa célula unitária de CCC. Qual vocês acham que tem mais espaço vazio? Este aqui, o CCC, ou este aqui, o CFC? O CCC? CCC. CCC. É isso, tá? Aqui, ó, eu tenho ligação atômica diferente. É os mesmos átomos. Aqui, em vez de ter um no meio, eu tenho faces agrupadas lá. Então, quantos átomos real eu tenho nesse tipo de arranjo atômico aqui, ó? 3. Oi? Palpite. 4 Ó, átomos. cada cantinho, cada canto tem 1/8, né? Sim. Então, aqui é 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Eu tenho 4 em cima, mais 4 embaixo. Então, se eu somar os 8 cantos, na verdade, eu tenho um átomo. Se fosse um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, tenho 8 pedacinhos. Estes formam um. Isso. Agora aqui, ó, eu tenho meio aqui e meio cada face. Total. Então, quantos eu tenho no total? 2,5. 4. Palpites? Eu chutaria 2,5, não? Se tem a cada 8 é 1, mas tem 2,5, não é 2,5. Tem 3. 2,5? Eu Quantas chutaria. faces tem um cubo? Tem 1, A gente tá 2, vendo 3 só. 3, 4, 5, 6 faces. 6 faces. É que nem um dado, né? Tem de 1 Tá, a e 6. esse aqui é inteiro, então? Esse aqui de frente pra cá é inteiro ou ele é meio também? Qual esse aqui? Meio. É meio. É, esse aí. Esse é meio, esse é meio, esse é meio. O de baixo e os Do lado de de trás lá, que vocês não estão vendo, também são meios. Ah, tá. Não vi, tá bom, então desculpa. Tá. Eu não tinha Então, eu visto, tá tenho bom. 6 faces. Em cada face, eu tenho meio. Então, eu tenho no total 3. Né? 3. Mais o de o Mais 1, 4. 4. Mais certo. um, que é das pontinhas ali, Isso, 4. 4. Né? Sim, Então, naquela célula unitária lá, quantos eu tinha dentro da célula? 2. 2. Nesse aqui eu tenho 4. Então, esse aqui tem a metade do espaço vazio daquela. Então, o CFC, eles têm uma maior rigidez. Matado o CFC, então. Vamos falar pelos outros nomes só, tá? Porque às vezes a gente conhece na indústria com outro nome. O ferro gama, tá? Também conhecido como CFC ou austenita, tá? É conhecido por ferro austenita. Nada mais é que o CFC, tá? Como o próprio nome diz, é uma estrutura formada por um cubo. No entanto, a disposição dos átomos desse cubo é um pouquinho diferente lá da CCC. Nesse caso, os átomos dos vértices não mudam, né? Os vértices são os cantinhos, não mudam. O que muda é apenas as faces. Antes eu tinha um único no meio, agora eu tenho metade em cada face. Aqui, ó, é o que vocês calcularam. No total, dava os 1 dos vértices, mais os 3 das faces. Fazendo a conta do tamanho, o CFC tem um fator de empacotamento de 74%, né? Ele empacota 74%. Então, o que sobra, né? 26% é de vazio. Então, enquanto lá no CCC eu tinha 32% de vazio, no CFC eu tenho 26% de vazio. Aí vão me perguntar, professora, mas não é metade do vazio, então por que não deu o mesmo valor? Tá? Porque o fator de empacotamento leva em relação também o tamanho do átomo, tá?
Não é uma comparação entre os dois. Se vocês só compararem entre os dois, vocês podem dizer, o CCC tem o dobro do espaço vazio, tá? Só que como os átomos têm tamanhos diferentes, tem uma equação em que eles jogam esses valores aqui, tá? Mas sempre que for CCC, vai ter esses 32% de vazio. E o CFC, 26% de vazio. O último que a gente estuda é o ferro delta, tá? O ferro delta é idêntico ao ferro alfa, exceto quando a faixa de temperatura no qual ele existe. Ele possui também uma estrutura CCC e é chamada de ferrita, tá? Ou o ferro ferrítico. Porém, mais especificamente, de ferrita delta, tá? Logo, essa estrutura pode ser visualizada na figura abaixo. Vamos botar na figura abaixo aqui, ó. A faixa de temperatura que ocorre esse ferrita é na faixa de mais ou menos do ferro a 1.394 graus Celsius até 1.536 graus Celsius. Sobre a transformação polimórficas dos ferros, tá? Vimos então que o ferro tem 3 estruturas, né? Uma é o CCC, que é o ferro alfa, né? O ferro alfa vai até a temperatura de 1.500. Mas nessa faixa específica aqui, ó, de 1.394 até 1.536, ele se transforma em um ferro delta, tá? Vimos que o ferro possui 3 tipos de estruturas cristalinas. Podemos chamá-las também de fases, né? Logo, se aquecermos o ferro a partir da temperatura ambiente, começar a aquecer ele até a ebulição dele, até ele se liquefazer, temos 5 fases. Como assim 5 fases? Não eram 3, né? Porque se eu tenho 3 fases deles sólidos, que tipo de ferros eu posso ter? CCC, CFC e o delta, o último. Então, tudo que é substância normalmente tem só 3 fases na natureza. A água é líquido, é gás e é sólido. O ferro é uma das únicas substâncias que tem mais de 3 fases. Ele pode ser líquido, é muito difícil, né? Mas ele pode ser gasoso, é muito difícil porque eu teria que chegar a temperaturas absurdas. Mas pode ser gasoso e no sólido eu tenho 3 tipos. Alfa, delta e gama, tá? Então, é uma das únicas substâncias que, quando sólida, tem 3 fases diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, ó. A temperatura ambiente, temos, então, o ferro alfa, o mais comum. Quando o ferro está em temperatura ambiente, ele é CCC. Conforme a temperatura dele vai aumentando, a barra vai se dilatando. Em temperaturas em torno de mais ou menos 912 graus, ocorre uma leve contração na barra. Isso quer dizer que ocorreu alguma coisa ali, né? O ferro mudou de fase, porém continua sólida. Ele mudou de ferro alfa para ferro gama, tá? Então, ainda no estado sólido, ele mudou de estado, né? Então, isso aqui acontece com o ferro e é interessante a gente estudar, porque a maioria dos metais, eu começo a aquecer, ele faz o quê? Dilata. O ferro, ele tem uma característica específica de, comecei a aquecer ele vai dilatar um pouquinho, normal. Aí, do nada, ele contrai. Como assim eu estou aquecendo e ele contrai? Ele contrai quando chega a temperatura de 912 graus. Por quê? Nesta temperatura, ele muda a estrutura. Antes, ele tinha uma estrutura CCC. É aquela que tinha bastante espaço vazio. Quando ele chega a temperatura de 912 graus Celsius, ele passa para CFC, ele passa a ter pouco
espaço vazio. Então, o ferro está dilatando, dilatando, chega a 912 graus, ele dá uma contraída, tá? Então, isso é um cuidado que eu tenho que ter no processamento do ferro, tá? Porque se eu não souber disso e não tivesse cuidado, eu posso estragar o equipamento que eu estou tentando, o elemento ali que eu estou tentando construir. Então, a 912 graus Celsius, mais ou menos, ele vai ter uma contração natural, justamente por essa mudança de um tipo de estrutura para outra. Ó, quando chega a uma temperatura de 1.392 graus Celsius, ele muda de novo, aí ele dilata de novo. Então, basicamente, o que acontece com o ferro? Ele é CCC, tá? Ele é CCC. Comecei a aquecer, ele começa a dilatar, dilatar, dilatar. Chegou a mais ou menos 902 graus Celsius, ele contrai. E aí eu continuo aquecendo e ele está contraído, tá? Esse é o momento que eu tenho que ter mais cuidado no processamento do ferro, tá? Porque é neste momento que eu posso, por exemplo, trincar o meu ferro. Porque ele contraiu, ele ficou mais rígido e mais frágil, né? Continua ele aquecendo. Quando eu chego a 1.392 graus, ele dá uma dilatada de novo, porque ele passou a se transformar novamente em CCC. Então, é por isso que eu tenho duas fases CCC. Uma fase é essa primeira aqui, ó. Ali 20 graus Celsius é porque ele quis botar a temperatura ambiente, mais ou menos 20, tá? Mas poderia ser, como hoje, 7 graus, tá? Então, 7 graus, o sólido é sólido ainda, normal. Então, da temperatura ambiente até os 912, ele é CCC. Especificamente, dos 912 a 1.392, ele se transforma em CFC. Depois de 1.392 graus Celsius até 1.530 e poucos ali, ele volta a CCC. Ah, o que acontece depois dos 1.536? Aí ele funde, ele vira líquido. Certo, gente? Aqui, ó, foi o que eu falei para vocês e explica direitinho essa função da contração. Ó. Foi dito que a estrutura CFC, então, possui um fator de empacotamento maior, ou seja, tem menos espaço. Ou seja, os átomos se arranjam de uma forma mais densa, mais apertada. É isso que ocorre com os átomos se arranjam melhor, né? O volume da peça diminui. Então, a densidade aumenta, né? Se o volume da peça diminui, imaginem que a massa, a quantidade de material é a mesma, né? Densidade está sempre relacionado à massa e volume. Por quê? Tem uma massa de 1 quilo, tá? 1 quilo de algodão. 1 quilo de algodão é um volume desse tamanho, né? Ele tem baixa densidade, ele ocupa um volume muito grande. 1 quilo de chumbo é desse tamanhozinho aqui. Por quê? Porque tem um arranjo agrupado e ele ocupa pouco volume. A massa é a mesma, eu tenho 1 quilo de um e 1 quilo de outro. Mas o volume que cada um ocupa no espaço é diferente. Por isso que um tem alta densidade, que são os objetos pesados, e os outros baixa densidade, que são os objetos leves. Depois de transformado, né, continua o aquecimento, o volume continua a aumentar devido à dilatação linear. Quando se atinge, então, os 1.392, ocorre dessa vez uma expansão, né? Ele volta a CCC. Isso quer dizer que houve novamente uma transformação de fase. Nesse caso, o CFC passou ali novamente para CCC. Como o ferro delta, que é idêntico ao alfa, tá? Só que um acontece antes do CFC e o outro depois. Possui menor fator de empacotamento, ocorre uma dilatação quando ocorre a transformação daquela fase ali, né? São fases diferentes. Na água eu tenho 3 fases. Eu tenho líquido, depois eu aqueço, eu tenho vapor, depois eu resfrio, tenho líquida de novo, resfrio mais ainda, tenho sólido. No ferro, dentro de sólido, eu tenho 3 fases diferentes.
Nesse ponto, a barra de sua forma não é mais possível medir a dilatação térmica, tá? Vamos falar um pouquinho de defeitos cristalinos, tá? Isso são defeitos, aquele arranjo organizado que eu tenho no metal, né? Ele se propaga no material, ele fica todo igual. Teoricamente, se eu visualizasse o meu material em um microscópio, né? Ele tinha que ser perfeito. Eu tenho lá um CCC, então ia ser vários cubos de CCC perfeitos, tá? Na prática, na hora que eu faço normalmente os aquecimentos térmicos, essa função de aquece, resfria, aquece de novo, surgem defeitos, tá? Naturais. Por isso que alguns tratamentos térmicos geram mais defeitos que o outro. Ah, mas não é interessante ter defeito. Tá, mas às vezes eu preciso fazer aquele tratamento térmico. Eu preciso que o meu material não seja tão fraco, tá? Vai gerar um defeito ou outro. Que tipos de defeitos que ocorrem, tá? A gente vai ver os tipos de defeitos que podem surgir nessa função, né, de mudança de temperaturas de tratamentos térmicos com os materiais, tá? A parte ali de arranjos atômicos, CCC, CFC e passou para CCC de novo, tá? Ficou entendido, né? No início ele é meio... Professora, Oi. me diz uma coisa, então, só para definir isso aí. Então, fica assim, ó, dependendo da temperatura que ela sai do forno pro cadinho, que ela vai ser despejada no molde dela, é que ela vai definir a estrutura que ela vai ser. Se ela estiver no estado líquido, o ferro estiver no estado líquido de 20 a 912 graus, quando ele é despejado no molde, ele vai ser um ferro de estrutura alfa. Não. Se ele for... Peraí. Deixa eu te interromper só porque temperatura do ferro no estado líquido é 1500 e pouco. A gente não vai ter, pelo menos a pressão atmosférica, a gente não tem ferro no estado líquido a 20 graus Celsius. Tá? 912 seria, né? Oi? 912 ele já está em estado líquido? Não, ele vai virar líquido depois dos 1536 aqui, ó. Vou voltar. Desse 20 até os 1500, ele é sólido. Sólido. Só que cada um com uma estrutura diferente, mas são 3 fases sólidas. Depois de 1500 e pouco, aí ele é líquido. Ah, mas me diz uma coisa então, professora, aí, para especificar isso aí. Então, quando eu aquecer ele, eu aqueço ele a, vamos botar, 1392, né? A 1300, eu aqueci ele a 1300. Ele tá sólido ainda. Ele não. Ele tá sólido ainda. Tá sólido. Mas eu mudei a característica dele? Mudasse. Aí depois quando ele... Se tu tá com o ferro é uma temperatura ambiente. Um pedaço de uma barra de ferro é uma temperatura ambiente. Sozinho, sem nada, ela vai ser CCC. Se tu começar a aquecer, é que, claro, é temperaturas muito altas, né? Só que 900 graus não é muito pro ferro, ele ainda é sólido, ele não derreteu. Então, chegasse a 912. Quando chega a 912, ele ainda vai estar na estrutura sólida, só que ele vai contrair, ele vai mudar o jeito dele, ele vai diminuir de tamanho, mas tu vai conseguir observar porque ele ainda é sólido. E aí tu continua aquecendo, em 1392 ele dilata de novo, tu consegue observar, e ele ainda é sólido. Ele vai começar a derreter depois dos 1500 graus Celsius. Quando chega no estado líquido, ele é amorfo. Ferro no estado líquido não tem arranjo pré-definido. Não, eu sei. A 1390, ele vira flexível. Tu pode, tipo, amassar ele. Em qual temperatura? Fazer outros 1300. Depois de 1300, sim. Ele fica mais flexível. Pode fazer uma... Professora. Oi. A senhora não entendeu, então eu não consegui explicar o meu raciocínio. Eu acho que eu não entendi a tua pergunta. Tipo assim, ó. Ele aqueceu. Aí ele virou CFC. E depois ele esfriou. Voltou de novo a ser CCC?
Não, ele passa a ser CCC mesmo aquecendo. Isso daqui são faixas de temperatura, ó. Mesmo tu continuando a aquecer, ele vira CCC. Tu não resfriou nem aqueceu. Tu tá aquecendo constantemente. É um fenômeno específico do ferro, tá? Tu continua aquecendo. Só que enquanto ele está da temperatura de 912 graus Celsius até 1392, ele é CFC. Se tu baixar, imaginem que a gente possa fazer uma trajetória. Tô vindo aqui em 20, passei 912. Se eu passei 912, ele vira CFC. Tenho duas opções. Ou eu resfrio, e aí quando voltar para 912 e ficar a temperatura mais baixa, ele volta a ser CCC, ou continua aquecendo. Se eu continuar aquecendo, quando eu chegar em 1392, ele muda para CCC de novo. Então ele nunca... Então, por exemplo, assim, constantemente numa indústria, eu não vou ter uma chapa para mim usar CFC. Para mim usar, porque a temperatura dela eu não vou poder. Não. Mas se eu tiver um forno, por exemplo, a chapa que pega num forno, constantemente ela vai correr esse processo. Durante um período ela vai estar... então, mas essa estrutura cristalina, então, ela, na realidade, nós vamos sempre lidar com ela CCC. Sim, só que por que a gente tem que entender essas temperaturas? Por quê? Normalmente eu não aqueço ferro para conformar ele. Claro. Então, não é, aqueci um pouco, aqueci até poder deformar. Às vezes eu quero deformar um elemento, tá? A gente pode falar um pouquinho de conformação. Eu quero deformar um elemento. Então eu vou aquecer um pouco que eu consigo deformar. Tá, a ideia funciona. Funciona até aonde? Se eu aqueço ele de 20 não, tá um dia frio, 7 graus. 7 graus estou aquecendo. Se eu aqueci ele até uns 800 graus e eu já consegui deformar, ótimo. Agora eu pensei, ainda não consegui deformar, vou aquecer mais um pouco. Vou aquecer até 1200. Não é uma faixa de temperatura que eu posso usar para conformação. Ou eu uso menos que 912 ou mais. Se eu tentar conformar o ferro na faixa de 912 até 1392, provavelmente no lugar de deformar ele, conformar, eu vou trincar, estragar, tá? Então esse é o conhecimento que a gente tem que ter. Porque o pessoal pensa assim, vou aquecendo e uma hora eu vou conseguir conformar. A gente acaba fazendo isso muito na indústria, professora. Porque, por exemplo, a gente acaba fazendo isso muito na indústria. Porque, por exemplo, eu tenho uma plancheta, eu estou com um maçarico lá. A forma é redonda, tá ali, eu aqueço ela para ela pegar a forma que eu quero. Sim. Então, esse conceito aí é bom só para isso, para saber que quando, no caso, se eu estiver aquecendo ela quebrar, é porque ela estava nessa temperatura CFC. Mas o que eu fiz? Eu fiz muita força? Não, tu pode não ter feito muita força. Só que tu chegou no ponto que ela é CFC. Eu não devo conformar o material CFC. Então acontece muito erro mecânico por causa disso. Porque o pessoal só pensa, conforme eu aquecer, fica mais fácil de conformar, né? E não necessariamente. Se eu pego aquela faixa ali, eu posso estragar o material, tá? Claro que eu acho que o maçarico, a gente não vai chegar a essa temperatura de 912. Mas daqui a pouco tu tem um forno. Aí pensa, vou botar no forno, aqueço, deformo. Eu tenho que ter uma cuidado mas o maçarico corta o ferro derretendo ele. O maçarico corta o ferro, a caneta de maçarico, de oxigênio e acetileno, ela corta o ferro derretendo ele. Oi. Falhou aqui a caneta no teu resto. A caneta de maçarico chega a 3.000 graus Celsius. Tá. Eu achei que era... É o conjunto oxicorte ele tá falando. Tá. Não, então tu pode estar aquecendo o material e tentar deformar e quebrar ele. Claro que quando eu quero só romper, não tem problema com a temperatura. Se rompeu a CCC, CFC, tudo bem.
Só que quando eu quero apenas deformar, se acontecer isso, de aquecer e aquecer, se tu não tem como medir a temperatura, né? Aí não tem muito como ter um parâmetro. Mas tu só aqueceu e aí tu foi deformar um pouco e aí rompeu, tu não quer dizer que tu fez muita força. Quer dizer que provavelmente tu trabalhou o ferro numa estrutura CFC. E aí ele rompe com muita facilidade, porque ele é rígido. Ele contraiu. E aí tu tentou deformar ele quando ele estava contraído. Aí rompe. Então o ideal ou é passar os 1.300 ou não chegar nos 900. Deforma antes ou deforma depois. Para cortar não faz diferença, mas para apenas deformar, fazer o molde, aquela temperatura ali é crítica para trabalhar. Um pouquinho ela deforma, tá? Não é qualquer força que vai romper. Um pouquinho tu deforma. Mas um pouquinho mais de força, a chance de trincar e quebrar é muito grande. Outra pergunta. Quando a gente vai soldar, para ter uma melhor fusão, né, para ela não trincar, a gente aquece ela. Sim. Esse aquecimento para as moléculas se unirem da solda com o ferro, melhor. Esse aquecimento também passa por um desses processos aí, que é o mais fácil. No caso. Pode passar. O ideal é aquecer um pouco. Aí não é exatamente por causa disso. Não é bem a minha área soldas, mas eu entendo um pouco. Claro. Assim, a ideia do aquecer o metal é para a junta de solda se espalhar e uniformizar, tá? Deixa eu fazer um desenho. E, Natália, na verdade, nós, pelo menos quando usamos, usamos mais quando o material é mais duro, tem mais concentração de carbono, aí tu tem que aquecer para chegar numa temperatura mais rápida e mais exata. O que eu quero falar para vocês? Que eu não estava preparado para isso, mas conseguem ver meu desenho aqui? Com uma porcaria, né? Peraí. É um zíper isso daí? Ó, isso daqui é uma junta de solda. Para não falar do desenho da professora. Aqui, ó. Isso daqui é uma junta de solda, tá? Por que eu aqueço? Se eu não aquecer, esse aqui é o meu material base, ó. Tô soldando aqui é minha solda. Se eu não aquecer o meu material, na verdade, o que eu tô fazendo é que essa solda aqui fique grudada aqui, tá? Então, na verdade, eu tô colando isso. É como se eu visse com uma massinha Durepox e colasse aqui, tá? Se eu não aquecer o metal, eu só derreti o meu consumível e colei aqui. Essa não é a ideia da solda. A ideia da solda é que, além de ter material aqui, botar um material consumível aqui, é essa partezinha que eu risquei, ó, que ela se torne homogênea. Uma mistura do meu material depositado com o meu metal. Se eu não aquecer o meu metal, eu não consigo ter essa mistura. É como se eu viesse com uma massinha Durepox, colado aqui. Se eu aquecer o meu metal nessa partezinha vai fundir. E aí eu vou lá e deposito o meu consumível. Aqui, ó, onde o meu metal está fundido, né, vai se misturar com o material que eu depositei. Aí fica uma solda que a gente chama de perfeita, né? Aí depende muito do material que eu estou trabalhando. Alguns eu preciso aquecer mais, outros menos. Alguns eles misturam fácil, outros não têm tanta compatibilidade, então eu me forço a aquecer para acontecer essa homogeneização aqui. Ficou claro? Né? Tanto que eu venho aqui, se eu cortar a minha solda, se eu tiver uma solda perfeitinha, o que eu digo com perfeitinha? Seguindo todos os padrões. Não é nem perfeitinha que eu quis dizer. Ó. Se eu vim e fazer um corte de perfil, tá? Na minha solda ali para ver como é que ficou. E se ela tiver assim, ó, bonitinha, isso daqui não tem uma solda de qualidade, porque eu tenho claramente um tipo de material aqui e o outro tipo de material aqui. Isso não é interessante para solda. É interessante que eu tenha, no final, 3 tipos de materiais.
isso aqui, ó. Um material base, um material depositado e aqui, ó, uma mistura homogênea desses dois materiais. O Ô, aquecer Natália, mas na solda, normalmente é por causa disso, mas aí tem que ter esse cuidado aí, né? De não chegar a uma temperatura e daqui a pouco deixar ele frágil. Fala, meu, que eu te deixa eu te interrompi. fazer uma pergunta, que eu acho que eu me confundi um pouco. Ali no estado CFC acontece quando ele se comprime e tem mais Contrai. concentração de átomos, é isso? Se contrai ou se comprime? Contrai. No CFC, CFC contrai. contrai? É um Tá, movimento de ele... compressão ou tração. É. Tá. Não é, E, não, ele não é, fica... não é para corrigir vocês, tá, gente? Mas vou incomodar Não, muitas termos, coisas tá por certo. causa dos termos técnicos. Até o final Tá. do curso vocês vão falar tecnicamente. Me diz uma coisa, então ele tem mais, os átomos estão mais concentrados e é a parte que fica, que dá, que nem tu falou, que significa que fica mais duro, né? Mais rígido. Uma estrutura, mais rígido, isso. E aí, Eu como tenho vocês viram com o professor, quanto maior a dureza, maior a fragilidade. Aí eu queria te fazer uma pergunta, tipo, assim, ó, e como é que funciona quando, em questão de tempero, quando a gente vai temperar uma estrutura para ganhar mais dureza? Ele volta a ser ou muda alguma coisa ali na estrutura? Como é que funciona ali? Tá, isso a gente vai ver com calma. Por quê? As fases básicas são essas, tá? Uhum. Os tratamentos térmicos são jogadas, na verdade, que a gente faz para atribuir alguma característica. Como é que são essas jogadas? Isso daqui, ó, acontece se eu fizer tudo bonitinho. Eu aqueci de forma natural, resfriei de forma natural. Se tudo acontecer de forma natural, eu tenho isso, tá? O que é o tratamento térmico? É eu não fazer de forma natural. Ou eu vou fazer lento, ou eu vou fazer rápido. Com isso, eu vou ter modificações nas minhas estruturas. Por quê? Ela leva um tempo para isso aqui acontecer. Ela está SFC, ela se modifica, volta. Se eu resfrio rápido, acaba acontecendo contrações, ou eu acabo normalmente aprisionando substâncias nos átomos, tá? Quando funde o aço, né? Gero e tem alguns átomos ali. Quando eu resfrio rápido, alguns átomos deveriam subir, se dispersar. Só que como resfriou rápido, não deu tempo desse átomo dispersar. Ele ficou contido lá dentro do meu arranjo, tá? A gente vai ver direitinho isso, o que acontece, tá? Como a gente precisa ver o padrão para isso não ficar demais na nossa cabeça. Então, mas no isso caso, aqui é o esses que teus acontece exemplos... de forma natural. Ah, O tá, isso daí é tratamento forma térmico natural. é quando a gente se mete nesse meio do Modifica, caminho entendi. e faz mudar o percurso, né? Entendi. Não, era essa a minha dúvida que eu tinha me confundido. Beleza, É beleza, tipo obrigado. um bolo, tá, gente? Um bolo lá tu faz a massa, botou no forno lá perfeitinho e tal, vai acontecer aquelas coisas dentro, vai ficar um bolo bonitinho. Se eu pegar um bolo comum e botar num forno de fundição, vai ficar uma crosta na volta e por dentro vai continuar praticamente cru. Então, na verdade, é uma interferência humana, né? Nisso daqui que deveria acontecer naturalmente. Mas ainda assim é legal a gente ter esse conhecimento aqui, ó, para utilização, como o colega falou ali, o Henry. Às vezes a gente começa a aquecer para poder deformar um pouco. Aí às vezes, rompeu, aí fica naquela discussão, o fulano fez muita força. Não, gente. Justamente pode ser aquela faixa de temperatura ali que o material está fragilizado. Não é porque está quente que vai deformar com facilidade. Ô, professora, Oi. e para o que a senhora acabou de falar, assim, ó, claro, a têmpera é conforme ela vai resfriando, ou naturalmente, ou muito rápido, ou muito lento, né? Não, a têmpera é um tratamento específico, ela é o resfriamento rápido. E faz diferença o ferro estar aquecido a uma dessas 3 estruturas cristalinas? Por exemplo, se ele estiver Por exemplo, eu pego um ferro e aqueço ele a 920. Aí eu começo o processo de resfriamento dele do 920. Depois eu começo, aí o outro eu pego e faço do 1400. E começo. O outro
do 500. Faz diferença? Exatamente, faz total diferença. Tratamento térmico é exatamente isso. Um eu vou aquecer um pouco e resfriar rápido, o outro eu vou aquecer muito. Por que aquecer muito? Por que eu vejo isso primeiro? Porque o muito faz diferença. Quanto é o meu muito? Ah, o meu muito é 800, então eu estou em CCC. Quanto é o teu muito? O teu muito é 1.200, então tu é CFC. Faz diferença sim. A que temperatura eu chego e como eu faço essa descida rápida. Importa que temperatura eu tô, porque por causa dessas fases aqui. Exatamente como tu falou, se eu tô a 800 e resfrio rápido, eu tenho um comportamento. Mas se eu tô lá em 1.200, CFC e resfrio rápido, tem outro tratamento. É exatamente isso que é o tratamento térmico, essa inserção nossa na construção de fases naturais aqui. Então eu vou ter 3 tipos de tratamento térmico para cada estrutura. O resfriamento rápido? Não necessariamente. Não? Isso faz diferença, mas não é porque uma eu tenho, outra eu tenho. Tem umas que são resfriamentos rápidos, outros são lentos, tá? Isso a gente vai ver. Se empolgaram. Deixa eu aceitar o... Peraí. Márcia. Tá? Exatamente isso daí. Por isso que a gente vai ver tratamentos térmicos, como acontece cada um bonitinho, tá? Agora não vou te explicar, dizer quantos tem, todos têm, porque senão não tem. Mais adiante. Oi? Oi? Não escutei. Áudio. Tá falhando? Voltou? Tá? Então, isso daqui é o que acontece natural. A gente estuda isso para daqui a pouco entender o que acontece quando a gente se mete ali na história e tenta mudar aquilo ali, tá? Mas como o colega falou, justamente isso de a que temperatura eu vou estar, se eu desço rápido, se eu desço lento, é isso que caracteriza cada um dos tipos de tratamento térmico. Tem vários, tá? Tem alguns que são basicão, outros são um pouquinho mais complexos, a gente vai ver todos aqueles que são mais utilizados. Tem alguns que têm uns dispositivos diferentes. Então não é legal eu só explicar a temperatura. Ah, chega uma temperatura, resfria lento. Tá, mas como é que resfria lento? Com que equipamento? Então, por isso que a gente vê depois, porque aí eu tenho até os videozinhos para vocês verem o processo, o que acontece com ferro, tipos de equipamento, tá? Vamos vendo com calma. Falamos Voltei aqui. Falamos, então, daqueles tipos de estrutura. Vamos falar dos defeitos cristalinos. Por quê? Também lá em tratamentos térmicos, alguns tratamentos tendem a gerar um tipo de defeito, tá? Quem trabalha com tratamento térmico já sabe, é tal defeito, acontece direto. O que eu faço para ter esse defeito? O que é esse defeito, tá? É quem estuda defeitos de solda. Existem vários defeitos, eu sei só um? Não, cada um é uma característica, tá? Eles são bem simples e os nomes, na verdade, eles são bem sugestivos, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vimos que a organização atômica nos cristais segue uma determinada ordem a longa distância, ou seja, vai se repetindo. Imagine uma estrada feita... Não vou imaginar nada, eu odeio essas historinhas dessa apostila aqui, mas é que o conteúdo dela é bacana, mas ela adora botar umas coisinhas. Imagine, vamos fazer tal associação, caixas de ovos, não sei o quê. Tá? A estrutura cristalina, como mostrado então na sessão anterior, né, ela isenta de defeito. Aqueles 3 tipos de estrutura cristalina que a gente viu ali é o ideal, é o perfeito. É uma célula unitária que se repete de forma infinita e perfeita. No entanto, na natureza, na prática, tem alguns defeitos, né, cristalinos na minha rede. Rede cristalina é o conjunto de várias células unitárias ali. Já foi mencionado, então, que a estrutura cristalina define as propriedades dos materiais. No entanto, não foi dito que nessas estruturas cristalinas existem alguns defeitos. Sim, esses defeitos são inevitáveis, tá? Inclusive, existe um certo valor mínimo de defeitos presentes no material cristalino. Isso também faz diferença, tá? Normalmente, quem é responsável por comprar materiais tem essa observação, porque a gente não consegue comprar materiais perfeitos. O que diferencia
um material do fornecedor A para o fornecedor B. Ah, é o mesmo material, justamente a quantidade de defeitos, né? Como ele foi processado, vai ter um material que melhor processado vai ter menos defeitos. Vai ter outro material que foi processado meio que de qualquer jeito, vai ser o mesmo material, mas vai ter mais defeitos. Como que eu posso observar isso com uma amostra, né? Normalmente, nas indústrias grandes tem até um laboratório próprio, tira uma amostrazinha do material e dentro de um espaço eu vejo quantos tipos de defeitos eu tenho. Ah, em 1 centímetro quadrado, no fornecedor A, eu tenho 3 defeitos. Em 1 centímetro quadrado do material do fornecedor B, eu tenho 7 defeitos. Então, o material tem uma diferença de qualidade significativa em relação ao outro. Primeiros defeitos mais comuns, tá? São os vazios. É como o nome diz, tá? O vazio ou lacunas, como eles são conhecidos também, ocorrem quando a posição de um átomo na rede cristalina não está ocupada. Ou seja, em vez de ter um átomo bonitinho lá, ficou um buraco, não ficou nada no lugar. Aquilo ali é um defeito. Agora, com o que a gente viu, me responde. O que um buraco vai causar numa rede cristalina? Ele vai fazer um vazio. Então, vai gerar o que na minha rede, se eu tiver um vazio ali? Vai deixar... O que acontece? Um buraco ali vai fazer o quê? Vai deixar ela propensa a qualquer ruptura. Vai fragilizar meu material. Vai deixar um espaço vazio maior, né? Então, naquele ponto, claro que são pontos muito pequenos, mas não é um vazio que existe, são vários. Se eu tiver muitos, meu material vai ficar mais frágil. Então, o vazio é bem comum, tá? Ele acontece normalmente quando eu tenho a saída de um átomo. Normalmente, esse átomo se dispersou para algum lugar, né? E ficou um espaço ali vazio. A quantidade de vazios, né, presente na rede cristalina, com o aumento da temperatura, pois os átomos oscilam mais violentamente e é provável que se saltem de um local para o outro, tá? Quando que acontece os vazios? Tenho que ter o cuidado no aumento da temperatura lá nos tratamentos térmicos. Tratamentos térmicos não são só maravilhas, eles geram defeitos. Um metal lá sólido, paradinho, bonitinho, não vai gerar um vazio do nada. Quando que surgem os vazios? Quando eu começo a aquecer o meu metal para fazer algum tratamento térmico. E aí o átomo que está ali, alguns se dispersam para o ambiente, vai ficando vazios, tá? Então, eles ocorrem ali a uma temperatura de mais ou menos 700 graus Celsius. Ou seja, é uma temperatura fácil de eu aquecer um ferro, mas pode acontecer. Seria pelo um processo de temperatura inadequada, é isso? Sim, às vezes é vários processos, né? Porque a temperatura não é só aumentar a temperatura. O ideal é que aumente a temperatura de forma uniforme no material. Se eu ficar botando muito calor num determinado ponto, o outro não, é esse tipo de aquecimento que não é legal, né? Ele tem que ser uniforme, de forma um pouquinho mais lenta. Na composição do material não faz diferença, mas na geração dos defeitos fazem, né? Aí diz a temperatura ali só para vocês não acharem que o defeito se cria do nada. Normalmente esse defeito se cria nos aquecimentos. Sim, mas se Na verdade, ele tem que ter Na verdade, ele tem que ter uma temperatura de um lado e a mesma do outro, né, no caso. Isso, de forma bem uniforme. Quando eu aqueço muito de um lado, aí depois aqueço muito do outro, isso propicia defeitos. Tá? Esse é um dos mais comuns. É justamente, claro, né, que aqui é uma imagem microscópica. Não, vocês não vão estar olhando ali o ferro e tem um buraco, né? Isso é de forma muito discreta. Só que vários desses fragilizam o material. O outro, tá, bem comum, é o átomo intersticial. O átomo intersticial ocorre quando um átomo não está na sua posição correta, havendo um átomo a mais na rede cristalina. É exatamente isso aqui, ó, gente, ó. Tá? Então, os átomos todos bonitinhos ali, aí do nada tem um átomo diferente, né? A espiga de milho? Foi.
tá? É quando tem um átomo de uma posição... Claro que aqui é de forma bem rústica, né? Tem todos de um e um lá diferentão. Como tudo, né? Nada se cria, nada... Tudo se transforma. Normalmente, um vazio gera o interstício, né? Aquele átomo que se dispersou da onde ele estava, normalmente ele não evapora do nada. Ele vai lá e fica em outra posição, numa posição que não é a dele. Então, vazios tendem a tornar interstícios. Esse aqui, ó, é um material que tem todos os átomos pretinhos aqui e um branco. Esse é um exemplo para ficar bem nítido, tá? Mas não necessariamente os arranjos têm que ser de um mesmo material, né? Eu posso ter ligações diferentes, como por exemplo, assim, ó. Não, eu preparei para os meus desenhos técnicos aqui, ó. Esse aqui é um tipo de ligação bem padrão. Eu tenho 4 clarinhos e um escuro. Quer dizer que esses 4 aqui são da mesma substância. E esse aqui é uma substância diferente. Não necessariamente precisa ser que nem da imagem ali. Todos iguais. Pode ser assim, ó, uma ligação sempre 4 brancos e um pretinho. Então, pode acontecer no aquecimento deste átomo aqui pretinho pular para outro lugar, né? Então, no lugar dele vai ficar um vazio. Em uma outra ligação, esse aqui pulou. Então, na ligação vizinha, por exemplo, em vez de ficar assim bonitinho, pode ficar, ó, assim. Um átomo do vizinho pulou para cá, ó, e ficou aqui, em uma posição em que ele não deveria estar, tá? Então, quando eu tenho vazios, esses átomos tendem a migrar para outros pontos, e aí eles geram outro tipo de defeito, o interstício, tá? Aí a gente vê assim, um vazio gera fragilidade. E o que o interstício gera? Ele também vai deixar o meu material um pouco mais fraco. Por quê? Se ele é todo uniforme, mesmo que duro, se ele é todo uniforme, ok. Agora, se eu tenho um ponto ali, aquele ponto, ele vai estar mais suscetível, né, a trincas, porque ele está deformando, exatamente como essa figura aqui, ó. Todos os átomos bonitinhos, aqui, ó, apareceu um que não deveria estar aqui. Então, o que acontece? Ele deforma a rede todinha. Esse é outro defeito bem comum. O vazio é quando eu tenho um espaço vazio do buraco, e o intersticial é quando um átomo de outro lugar vai lá e se aloja em algum espaço em que ele não deveria estar. Tem os defeitos contornos de grão, tá? Isso é bem comum. Contorno de grão são defeitos muito importantes nos materiais, tá? Eles são inevitáveis. Eles são, na verdade, uma falha na orientação dos cristais. É mais fácil entender o contorno de grão quando explicamos de onde ele vem, tá? O que é o contorno de grão? A gente viu aquele átomo, né? Aquela célula cúbica lá, CCC, bonitinha. O ideal seria que ela se multiplicasse e ficasse uma rede, né? Uniforme, o material, toda uma única rede ideal ali, tá? Só que na prática, não é assim que acontece. Em vez de criou o cubo e ele se disseminou igual, às vezes se criam 2, 3 cubos, né? Então, um vai se multiplicar, bem como esse desenho aqui, ó, C, ficou mais claro, ó. O ideal seria o quê? Ter esse pedacinho aqui, ó, que eu botei em azul, os cubos todos organizados, formando uma única imagem. Só que na prática, normalmente se geram mais de um grão. O que é um grão? Esse aqui grande, ó. Dentro deste grão, eles não estão todos orientados de forma perfeita? Aqui, ó. Sim. No grão do lado, é aqui, ó. Aqui ele também está em forma perfeita. O ideal seria que se fosse um único desenho cheio de quadradinhos. Mas na prática, normalmente os metais são assim. Vários grãos que se multiplicaram, né?
e aí um vai se multiplicando até encostar no outro. Aqui onde está o mouse, deixa eu dar um zoom. Aqui onde está o mouse, ó. Então, aonde termina um grão e começa o outro, se chamam contornos de grão, tá? Todo metal tem contornos de grão. Não é um material perfeito que se multiplicou. Na verdade, foram uns quantos que se criaram e vai chegar uma hora que eles vão se encostar. Isso daqui é os famosos contornos de grão. E é esse contorno de grão que às vezes a gente quer formar lá no tratamento térmico. Ó, durante a solidificação do ferro, começam a surgir, né, núcleos de cristalização, que é a geração desse grão que vai crescendo e vai gerando formas perfeitas em torno de si ali. Isto é, átomos começam a se aglomerar. No entanto, numa panela onde o metal está derretido, ali começam a aparecer vários núcleos, né, milhões de núcleos, em vez de ser um que cresce. O núcleo não sabe, no entanto, a orientação dos outros. Assim, cada um deles vai ter uma orientação diferente. Dentro do núcleo é que tem a mesma orientação, né? Eu tenho um grão com vários iguais, do meu lado vai ter outro grão com vários cubinhos iguais. Conforme esses grãos vão crescendo, né? Os átomos vão se agregando ali no núcleo, formando a seguinte orientação cristalográfica desse núcleo. Quando todo o material se solidificou, os núcleos vão se encontrar. São aquelas paredes ali entre os grãos grandes. Porém, tem orientações diferentes. Um grão vai estar assim, o outro grão vai estar assim, mas vão estar todos se encostando. Este núcleo, né, ou região cristalina com a mesma orientação, é chamada de grão. O contorno de grão é o entorno, né, de cada grão que formou perfeito. Os contornos de grão influenciam marcadamente, tá, nas propriedades dos materiais. Quanto menor o tamanho do contorno de grão, mais resistente tende a ser um material, tá? Então, no estado líquido, isso é outro entendimento para tratamentos térmicos. No estado líquido, o meu ferro é amorfo, ou seja, ele não tem uma orientação, ele é todo bagunçado dentro de si. Quando ele começa a solidificar, ele vai criar um grão, esse grão vai se distribuir. Se eu resfrio, né, que é o solidificar rápido, eu crio vários contornos de grão. Se eu resfrio lento, eu crio menos contorno de grão. Então, na verdade, o aquecer, resfriar rápido ou lento, é para diretamente atingir o contorno de grão, fazer ou mais ou menos contornos de grão, tá? Quanto menor o tamanho do contorno de grão, quanto menorzinhos eles forem, mais resistente ao material, tá? Vamos olhar a figura de novo, ó. Se eu tenho um material que tem apenas, ó, 1 grão, 2 grãos, se tivesse só esses 2 grãos aqui, tá? Ele é um material mais frágil. Quando eu tenho, por isso que eu faço resfriamento rápido, para em vez de 1 grão crescer e se criar junto vários grãos, que é como o caso dessa figura C. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto mais grãos, né, e contornos de grão eu tenho, mais resistente é o meu material, tá? É uma associação com solda. Aonde eu faço solda, o meu material não fica mais resistente? Né? Se eu soldar aqui, ele vai romper do lado, mas ele provavelmente, se eu fiz direitinho, ele não vai romper na solda, né? Isso daqui é mais ou menos isso. Se eu tenho um grão inteiro, ele é mais suscetível de quebrar. Se eu tenho vários fragmentos, né, dos grãos, na verdade, entre eles, eu vou dizer que eu tenho várias soldas. Então, eu deixo o meu material mais resistente. Então, a gente vai ver isso depois. Por que resfriar rápido faz deixar o meu material mais resistente? Porque quando ele está lá líquido, né, resfriei rápido, em vez de criar um grão e ir crescendo, cresce vários. E aí fica com uma imagem bem parecida com essa C. Quanto mais contornos de grão, mais resistentes. Aqui que eu queria entrar nos contornos de grão.
fez mais sentido agora, Henry, com a função do resfriar rápido? Por que ganha resistência? Claro, claro, a gente vai entendendo um pouco melhor o processo todo. Para que surgem as dúvidas, dá vontade de explicar, mas também não posso me atravessar, porque a gente vai ver depois, né? E a gente chama de defeito de grão, porque não é, ele deveria ser perfeito, mas na verdade, o contorno de grão é um defeito que a gente gosta, que a gente faz, que a gente cria no material para agregar a resistência mecânica. Visto o contorno do grão, tá? Existem as discordâncias, é quando eu tenho aqui, ó, tá aqui o meu arranjo, por algum motivo, né? Naquela parte ali onde tá uma fileira escura, eu contraí o meu material, então eu deformei o meu arranjo. Meu arranjo é todo bonitinho. Eu fiz alguma força, alguma coisa, eu deformei o meu arranjo. Quando eu deformo o meu arranjo, eu gero um tipo de defeito. Isso se chama discordância. Como se eu apertasse, né, parte dos meus átomos ali e deformei só uma partezinha. E aí me fez uma discordância. Existem mais de um tipo de discordância, tá? Mas o mais comum é esse tipo de discordância aqui. E a discordância, gente, ela tende a andar. A gente vai ver o que é isso. É caracterizado, então, por uma fileira extra de átomos de rede cristalina. E esse tipo de discordância é dado o nome de discordância em cunha, tá? É essa característica aqui. Existem outros tipos de discordância, em hélice e mista, tá? Mas iremos nos fixar nesse aqui. Esse tipo de defeito é chamado de defeito em linha, por ser uma linha perpendicular ao plano, né? Meu plano, meus átomos estavam assim e eu apertei ele assim, de forma perpendicular. A discordância é um defeito tão importante, pois ela comanda um mecanismo de deformação plástica. Quando o material cristalino se deforma permanentemente, através do movimento de discordância. Isso que é deformar o material. Ele tem lá o meu átomo bonitinho. Eu fui apertando, fui gerando discordâncias. Por essas discordâncias que eu consigo fazer a deformação do meu material. Se essas discordâncias não existissem, eu ia apertar e os meus átomos iam estar sempre lá, firme e forte, segurando o aperto, e eles não iam deformar. Justamente pelo defeito de discordância que eu tenho essa capacidade, né, de deformar o meu material. Solução sólida. Não é uma solução sólida para você hoje. Vamos ver solução sólida amanhã, que é outro assuntinho. Até aqui, arranjos atômicos, né? Complicadinho no início, mas depois a gente vai esclarecendo o que é cada um, entendendo bem o que são os fatores de empacotamento ali, que nada mais é que a quantidade de vazios que tem num átomo, mas isso vai fazer diferença significativa na dureza do meu material. Os defeitos, alguns são interessantes, né? Outros não, mas todos são inevitáveis, né? Nenhum arranjo vai criar um grão e ele vai se distribuir de forma perfeita no meu material, tá? Dúvida, pessoal? Eu fiquei em dúvida só na parte do desenho técnico ali me perdi. Qual? Brincadeira, não. Ah, do meu desenho, da minha folga. Não, achei que era da discordância, não. Eu vou vir mais preparada com umas folhas aqui. Não achei que ia precisar mostrar minhas habilidades em desenho aqui. Nem dou desenho para a turma. Tá? Só deixa eu dar leva jeito. Hã? Leva jeito. Gente, mão livre não dá, tá? Desenho estrutural, assim, me animo, faço, né? Todas as faces lá, bonitinho. Agora, mão livre não dá, né? Vou dar um confere nos nomes. Se eu não chamei alguém de vocês aí, me avisa. Ah, professor, não me chamou, tá? Só para garantir a chamada aqui. Marcos, Diego, Gabriel, Milton, Henry, Bruno, Giovanni, Guilherme, João, Ariel, Michael Guilherme, Rogério, Antônio, Alexandre Carvalho, Gerry, Jefferson, Michael de novo, aqui lembrou de novo, eu chamei 2 vezes, e Marcis. Não chamei alguém? Não? Faltou o Diego aí, chamou o Diego? Diego. Não, chamou eu.
Sim, segundo a entrar. Acho que foi o segundo, acho que não ter bola é só porque é quando a internet cai, vocês entram de novo. Até o mais Valeu, Milton. a Obrigado. internet dele tá ruim aqui. Tá, gente? Boa noite, então. Até amanhã. Nos falamos. Boa noite também. Boa noite para todo mundo aí, então. Boa noite. Até amanhã. Falou, Zada, Boa noite. Boa noite, boa noite. Alex, sabe o padrão que teu irmão tá usando aqui? Padrão.